sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! O 7 de setembro de 1822 foi consagrado como uma das datas mais importantes da história brasileira, pois marcaria o fim do domínio português e a conquista da autonomia política do Brasil. Todavia, quando em 7 de setembro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro pronunciou o famoso Grito do Ipiranga, a separação entre Brasil e Portugal já se encontrava consumada, pois o processo de independência começara muitos anos antes. Em 1804, Napoleão Bonaparte foi aclamado imperador da França, dando continuidade às campanhas militares de conquista territorial na Europa. Tal atitude colocou a França em conflito direto com a Inglaterra. Na impossibilidade de vencer os ingleses militarmente, Napoleão resolveu atacar a sua economia, decretando o bloqueio continental, que proibia o comércio entre os países europeus e a Inglaterra. Entretanto, Portugal não respeita esse boicote econômico, pois tinha na Inglaterra uma antiga e poderosa aliada, além de manter para com a mesma uma grande dependência econômica. Assim, em 1807, as tropas napoleônicas cruzaram as fronteiras portuguesas. Na impossibilidade de combater o exército francês, a corte portuguesa recorreu então a uma opção extrema, a retirada para o Brasil. Após uma curta escala na Bahia, as embarcações portuguesas chegaram ao Rio de Janeiro em 7 de março de 1808. A presença da família real resultou na adoção de medidas públicas que mudaram radicalmente o perfil social, político e econômico da colônia. Com a chegada da corte, ocorre uma espécie de inversão. De colônia, o Brasil torna-se sede da monarquia portuguesa. Para tanto, o Rio de Janeiro, como capital, passou por grandes transformações, com a adoção de novos hábitos, políticas públicas, urbanização e a criação de órgãos administrativos pelo governo português, como a Gazeta do Rio de Janeiro, a Fábrica de Pólvora, o Banco do Brasil e a Biblioteca Real. Em 1808, uma das primeiras ações de Dom João foi decretar a abertura dos portos brasileiros ao comércio estrangeiro, o que representava o fim do monopólio comercial. A partir daí, o Brasil iria adquirir cada vez mais autonomia. Já em 1810, importantes tratados são assinados com a Grã-Bretanha, Tratado de Aliança e Amizade e Tratado de Comércio e Navegação, que concedem grandes benefícios ao comércio inglês. Em 1816, Dom João eleva a colônia do Brasil à condição de reino dentro do Império Português, que assumia a designação oficial de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Todavia, os tratados com a Inglaterra, a abertura dos portos e o fim das proibições das atividades manufatureiras no Brasil acabaram prejudicando os interesses dos comerciantes de Portugal. Relegada a um papel secundário, além da debilidade econômica, Portugal estava sem um rei e sob tutela da Inglaterra desde a expulsão dos franceses em 1810. A insatisfação dos portugueses diante de tal situação resultou em 1820 na Revolução Liberal do Porto, que apresentava como exigências básicas o imediato retorno de Dom João para a Europa e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de uma Constituição. Antes de retornar a Portugal, Dom João deixa o governo do Brasil nas mãos de seu filho, Pedro de Alcântara, que assume como príncipe regente.
As Cortes de Lisboa não foram instaladas com o objetivo específico de recolonizar o Brasil, porém, tenderam cada vez mais para o objetivo de restabelecer a supremacia da corte europeia sobre o restante do império. As medidas que favoreciam Portugal, em detrimento do Brasil, foram interpretadas pelos brasileiros como uma ameaça aos benefícios que tinham adquirido como sede da monarquia portuguesa desde 1808, especialmente sua autonomia. No Brasil, Dom Pedro recusou-se a cumprir as determinações das Cortes de Lisboa, que exigiam seu retorno para Portugal. A partir do final de 1821, a incompreensão entre Brasil e Portugal acentuou-se, e a possibilidade de manter-se a união entre os dois tornou-se cada vez mais distante. O deterioramento das relações entre os dois lados acabou por afastá-los. Neste sentido, o 7 de setembro de 1822, representado no famoso quadro de Pedro Américo, apenas simboliza o momento final do processo de separação política entre Brasil e Portugal, iniciado 14 anos antes, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil e sua transformação em sede do Império Português.